Olá, no programa de hoje o xadrez eleitoral na região metropolitana da capital. BH é cercada por mais de 33 municípios de diversos portes. Ao todo são 6 milhões de pessoas. As disputas pelas principais prefeituras que compõem o conglomerado urbano guardam diferenças sensíveis entre si. Quais fatores podem pesar para a consolidação da força de protagonistas ou a virada de chave no poder nas esferas locais? Está conosco o cientista político e CEO do Instituto Ver, Malco Camargos. Bem-vindo mais uma vez ao nosso programa, Malco. Sempre um prazer recebê-lo. Igualmente. Malco, vamos começar nosso giro por Contagem, que é, à exceção da capital, a maior cidade da RMBH. A prefeita Marília Campos, do PT, busca emplacar o quarto mandato por lá e construir uma ampla coligação com partidos de centro e de direita. Está disparada em pesquisas. Quais são os principais elementos, que explicam essa estatura política que a Marília alcançou em Contagem? Contagem é muito interessante. Primeiro, porque não é uma cidade de esquerda. Apesar de ter uma cidade que foi industrial no passado, onde tem a cidade industrial, nos últimos anos não é esse o DNA da cidade. Então é uma cidade que, mesmo quando a gente mede a ideologia nela, ela tem mais gente de direita ou de centro do que de esquerda. E apesar disso, Marília vai muito bem avaliada. É uma cidade que o Lula não ganhou nos 2 turnos, mas que o Lula, mesmo assim, Marília tem mais votos do que Lula. Então, em outras palavras, Marília é maior do que a esquerda, Marília é maior do que o PT, Marília é maior do que o presidente Lula. E o que explica esse tamanho poder da Marília? Acho que a gente pode juntar, Marco, em 3 coisas. Marília é marcada pela presença, as pessoas da cidade conhecem ela. Marília é marcada pela trajetória, as pessoas sabem que a vida dela sempre foi do mesmo jeito, independente do cargo político que teve. E Marília conseguiu, nos últimos tempos, ser marcada pela competência, principalmente quando compara ela com governos anteriores. Então, esse tripé dá muita segurança para ela para ir para a reeleição. Eu acho que a grande curiosidade, a grande novidade, que foi uma certa surpresa em Contagem, foi a manutenção da mesma chapa que venceu há 4 anos atrás. Havia muita especulação que, com Marília fazendo uma aliança com mais partidos, que ela iria ceder a vice para outra pessoa. Não. Mas ela mantém Faria, o mesmo Ricardo Faria, ex-deputado, ex-vereador, com uma base consolidada numa cidade. Então ela mantém o mesmo time que venceu a primeira eleição. E, ao que tudo indica, também com grande chance de ganhar a sua reeleição agora. Já em primeiro turno. Muito provável, pelo tudo, principalmente pelo contexto, porque ficou uma disputa, ela versus mais 2, um candidato do PL principalmente, Sim. E talvez seja a oportunidade de narrativa do enfrentamento PT versus PL. Marília tem a oportunidade, talvez, de se vencer com a maior diferença da esquerda em relação ao candidato de direita em todo o país. Pode ser simbólica essa eleição. Falando nesse adversário da direita, ele é o deputado federal Cabo Júnior Amaral, que é muito ligado ao bolsonarismo. O ex-presidente Bolsonaro, inclusive, esteve em Contagem há cerca de 2 semanas. Tem peso? Qual peso no município? A polarização que foi tão forte na eleição passada e o apego, seja Lula, seja Bolsonaro, é suficiente para dar uma largada. Agora, essa largada é só uma pequena vantagem em relação aos demais candidatos. Agora, a chegada depende do desempenho de cada um deles. E o Júnior Amaral faz sua campanha toda estruturado em ser o candidato de Bolsonaro e discute menos o que Júnior Amaral pode fazer por Contagem. Então, a presença de Marília e os resultados dos Marílios feitos de governos ficam muito fortes frente a uma narrativa que a única vantagem é ter o apoio de um candidato que não é nem está com os direitos políticos atual para disputar a próxima eleição, ou seja, não dá para fazer um alinhamento de Contagem com o presidente da República. Então a narrativa do apoio do Bolsonaro fica muito frágil, acaba limitando muito o potencial de crescimento do candidato do PL. Para encerrar a Contagem, caso se confirme nessa reeleição de Marília Campos, você vê potencial nela para mirar voos mais altos? Certamente o lugar alcançado por Marília dentro do PT e dentro de Minas, e com essa possibilidade de demarcar um recorde histórico, pode colocá-la numa situação favorável para disputar uma cadeira diferente
da Prefeitura de Contagem ou da Assembleia Legislativa, que ela já esteve. Ela pode pleitear talvez uma vaga para Senado ou uma vaga para governador, eventualmente, dada a sua capacidade de lidar com diferentes públicos. Em Betim, né, outro importante centro da região metropolitana, o quinto município mais populoso do estado, o grupo do atual prefeito reeleito, Vittorio Medioli, parece enfrentar um cenário aí um pouco mais complicado do que o de Marília em Contagem. Né, tenta emplacar esse grupo o jornalista Heron Guimarães, né, que tem como principal adversário o vereador e ex-vice-prefeito Dr. Vinícius, do PV. O fato de serem ex-aliados medindo forças, Malco, embola um pouco o jogo? Embola. É importante dizer, né, porque o Dr. Vinícius foi vice-prefeito do próprio Vittorio Medioli. Então, em terrenos que o Medioli dominava, o Vinícius também entra. O desafio, a eleição de Betim, se dá principalmente entre os grupos que não necessariamente caminhavam com o Medioli, que é as pessoas mais pobres, a periferia de Betim. Ela que sempre criticou, que sempre quis mais políticas públicas, mais cuidado, e não encontrou isso no governo do Medioli, vai ter que escolher agora se vale a pena continuar com o candidato Medioli ou se vai seguir com o candidato Dr. Vinícius. Esse embate ele tem que ser relativizado também pelo lembrar o principal fator que move o eleitor na eleição municipal. Não é a polarização, não é o perfil do candidato, é sim o desempenho do atual prefeito. E Medioli é um prefeito bem avaliado. Mas prefeito bem avaliado com pouco carisma. As pessoas o respeita mais do que gosta. Pode ter uma dificuldade de transferir votos, então. A transferência de voto é o grande segredo. Qual vai ser o potencial dele transferir para o Heron, que também não tem experiência política, nunca foi testado nas urnas, mas tem um excelente padrinho na sua cidade. O desafio é a periferia de Betim, o chamado Tererê, ou Teresópolis, uma região pobre, carente, que depende muito de políticas públicas, para que lado que ela vai? Vai seguir na continuidade ou vai querer fazer uma alternativa? E essa alternativa vai dar conta de mostrar que é diferente ou é apenas o mesmo grupo que separou? Então, uma lição que a narrativa é muito importante, que a campanha é muito importante. A saúde, né, parece ser um ponto central da campanha lá em Betim, até pelo fato de Heron ter sido secretário da pasta e doutor Vinícius é médico, né, do SUS. Quais são as narrativas ali que estão sendo trabalhadas? O grande desafio de Betim é porque a infraestrutura foi realizada nos últimos anos e as pessoas reconhecem isso. Então, obras de infraestrutura, a construção de UPAs, a construção de novas unidades de saúde, aconteceu. Mas isso, a despeito, não houve um bom funcionamento do serviço. Ainda é problema a distribuição de medicamentos, ainda é problema a estrutura dos exames, ainda é problema a realização de cirurgias, ainda é problema a falta de médicos nos postos de saúde. Então, o cidadão vê uma infraestrutura que já foi realizada e agora o desafio do próximo mandato é colocar para funcionar. Esse tem sido o discurso. Inclusive, o terceiro candidato, Pedro Bentinez, fez uma promessa bem interessante. Ele falou que não ia construir nada mais na cidade. Eu não ia fazer nenhuma obra, ele iria apenas melhorar a qualidade do que já existia, que é exatamente esse o desafio da cidade. Lembra um pouco o discurso de Calil. Alexandre Calil fez isso em Belo Horizonte também, mesmo discurso, exatamente, que o que precisa é funcionar direito o que já tem. Mas depois que Calil fez isso, muita obra de infraestrutura já foi feita em Belo Horizonte, né? Agora trocou todos os postos, etc. Num cenário de poucos candidatos, é uma campanha que também pode ser definida em primeiro turno, a de Betim? Ela também pode ser. A diferença é que o candidato Pedro Bettinense hoje pode contribuir para levar a eleição para o segundo turno. Até o momento, as pesquisas mostram ainda, a eleição não se resolve no primeiro turno, é uma disputa ainda grande nos próximos dias de campanha. E disputa em Betim significa campanha digital, campanha de rua, e lá, também interessante, lá estava tão acirrada a disputa que o Medioli fez um decreto para retirar toda a campanha visual das ruas. Então não podia ter mais material nas ruas. Os opositores estão reclamando. E acabou sendo retirado, né? A justiça mandou, o prefeito não teve justiça sobre isso, e a cidade já voltou a ter os wind banners, já está lá toda povoada e poluída de novo com as imagens dos candidatos. Mas é necessário, o eleitor, para se atender à eleição, é importante que ele venha em campanha de rua. Agora, Ribeirão das Neves, né, o oitavo município mais populoso do estado, mais um, né, que tem mais de 200 mil eleitores e que, em tese, poderia ter ali uma eleição em 2 turnos. Mas há um favoritismo por lá, né, estabelecido do grupo do prefeito Juninho Martins, que é representado, né, pelo candidato Túlio Raposo, do PP, que tem uma mega coligação, inclusive com o partido de esquerda, né, a Federação Pessoal Rede está com ele mesmo,
tendo uma campanha do PT também na cidade. Quais foram os principais méritos, Malco, ali da administração, né, que levam a esse quadro? O que o Juninho conseguiu ao longo desses 7 anos e meio como prefeito foi mudar a autoestima da cidade. Neves me impressionou muito na primeira eleição que eu trabalhei lá, já devia ter uns 16 anos isso. O sonho de Neves era virar Nova Contagem. Então não era ser Contagem, era ser Nova Contagem, que é das regiões mais carentes de Contagem. E Neves passou por uma transformação nos últimos tempos. Então, a sua proximidade com a 040, o desenvolvimento do Parque Industrial, grandes obras foram feitas e acabou com a imagem de cidade dos presídios. Então, Neves hoje tem uma outra identidade. Ainda é uma cidade dormitório? Ainda é, e esse é o sonho da maior parte das cidades, que é não sair mais da cidade para trabalhar. E o cidadão de Neves começa a almejar isso, ver a oportunidade de ficar lá. Então, isso muda toda a autoestima em relação à cidade. E Juninho, né, é interessante falar dos 3 prefeitos em sequência, porque nós temos uma prefeita carismática disputando a reeleição, que é Marília. Um prefeito bem avaliada. O prefeito Medioli não é tão carismático, mas muito bem avaliado, transferindo o voto para o sucessor e deixando a eleição mais embolada. E o outro, o Juninho, é um prefeito carismático, bem avaliado. E faz uma aposta, assim como o Medioli fez de alguém técnico, o Túlio também é alguém técnico. Foi o secretário desde o primeiro dia do seu mandato, e agora está lá para suceder. Então, alguém com pouco vínculo com a cidade, mas que aprendeu como é que funciona a administração e viu o estilo de Juninho. E Juninho está do lado dele durante todo o tempo de campanha. E uma outra coisa importante que eles conseguiram foi uma articulação política importante. Por quê? Juninho já tem o mérito de ter feito deputado estadual, o Vitório, que está aqui na Assembleia, era o candidato do Juninho. E nesta eleição, o Vanderlei Deley era um candidato que tinha potencial para enfrentar o candidato do Juninho, mas acabou submetendo a articulação com o Juninho e é o vice-prefeito do Túlio. Então, Vanderlei Deley abre mão da disputa para minimizar a chance de derrota e se torna vice. Com isso, fica mais 2 candidatos, né, que estão lá disputando, mas ainda muito pouco expressivos, que estão pensando muito mais no futuro do que na vitória desta eleição. As questões sociais e de segurança pública, né, que historicamente afligem Neves, têm sido atenuadas nos últimos anos? Uma das grandes marcas do governo Juninho foi a iluminação pública. A iluminação pública é interessante porque a gente fala que segurança pública é obrigação do governo estadual. Não é só do governo estadual. Um prefeito pode colaborar, seja colocando a guarda municipal mais próxima das pessoas, o que alguns fazem, mas 2 ações são fundamentais. As câmaras de segurança, normalmente a responsabilidade da prefeitura, e várias contribuem muito com isso, o Juninho tem feito isso, e a outra coisa é a iluminação. As lâmpadas de LED tornam as ruas mais iluminadas, o que aflige a ação dos bandidos. Vamos passar agora para Santa Luzia, Malco. A eleição lá acontece em turno único, mas mostra uma disputa mais acirrada, né? Pesquisas de momento mostrando aí 2 vereadores disputando a liderança, Paulo Bigodinho e Vander do Delegado. Esse é um candidato em referência ao delegado estadual Cristiano Xavier, que é ex-prefeito da cidade. O que pode ser mais determinante para o desfecho dessa disputa por lá? Santa Luzia é um quadro bem interessante porque o delegado deixa um legado de imagem de bom gestor, tanto que foi alçado à Assembleia Legislativa, abre mão do seu mandato e é alçado. Mas as pessoas não veem a continuidade da mesma maneira que viam o trabalho dele. Então o pastor agora, que é o prefeito, não tem o mesmo desempenho que o delegado. E o delegado, então, não aposta no pastor, aposta no novo candidato, né? E esse candidato, inclusive, faz uma aposta de assumir o nome do delegado na sua chapa. Então ele se coloca, claro, como sendo o candidato do delegado, versus um outro vereador que vai disputando. É uma eleição que você bem disse, as pesquisas mostram muito acirramento, o delegado deve ficar lá nos próximos dias tentando fazer a sua diferença, assim como outros atores políticos também trabalham. E lá chegará a renovação. São 2 vereadores jovens, com um trabalho ainda começando na cidade e com perfis muito diferentes. Um mais popular e o outro mais técnico, disputando a simpatia do eleitorado da cidade. Bolsonaro também passou por lá na recente visita a Minas, mas a candidata do PL está bem atrás, né, na disputa. A ação do Bolsonaro lá é mais um exemplo de como que a polarização não está tão calcificada como às vezes é dito e como o eleitor se move na eleição muito mais por questões domésticas do que por questões nacionais. Tá bom.
Então, Santa Luzia já foi, agora Ibirité. Em Ibirité temos um político que já ocupou posições de destaque na cena estadual, já foi presidente aqui desta casa, da Assembleia, Diniz Pinheiro, já foi também candidato a vice-governador, a senador, tenta recomeçar a carreira política ali onde é o seu quintal familiar, digamos assim, né? Ele é favorito por lá, Malco, é um cenário de 7 candidatos. Em Ibirité, a gente tem 2 favoritos, né? Então, de um lado, a força e a tradição da família Pinheiro, né? Entre eles, eventual seria um sair do outro, depois pegaram o seu melhor quadro, porque viram a importância da cidade, da reconstrução do poderio deles. Mas, de outro lado, enfrentam um tipo de dinâmica de disputa que eles ficaram mais distantes, né? Que às vezes o prefeito é mal avaliado, mas muito bem organizado em algumas áreas, com alguns grupos da cidade, que acabam surpreendendo nas urnas. Mesmo frente à tradição e à força que os pinheiros têm na cidade, isso é inegável, mas essa também é uma ameaça que muitos usam para ganhar deles. Falar que já estão lá há muito tempo, que a cidade não desenvolveu por causa deles e propõe alternativas para isso. Hoje eles são favoritos, mas isso pode mudar com a dinâmica da campanha. Na eleição passada, há 4 anos atrás, numa época dessa, ninguém apostava na derrota dos Pinheiros. Isso acabou acontecendo. Eu acho que eles também aprenderam com isso. Então, como uma eleição, a gente sempre baseia na eleição anterior para construir as estratégias, certamente os Pinheiros estão com estratégia diferente, mas também o grupo capitaneado pelo William, que é o atual prefeito, também deve estar com estratégias diferentes para tentar manter a vantagem que conseguiram colocar sobre os Pinheiros nos últimos anos. Nova Lima, né, o município historicamente reconhecido pela extração mineral e que vem nos últimos anos atraindo investimentos, fomentando o mercado imobiliário. Isso vem sendo até alvo da campanha em BH, né, uma fuga de investimentos da capital para Nova Lima. Lá o jovem prefeito João Marcelo do Cidadania busca a reeleição. Parece que é franco favorito, né? Sem nenhuma dúvida. Na eleição passada, João Marcelo não era o franco favorito. Ele disputou contra o candidato Vitor Penido, bastante forte. Disputou contra o Juarez, que era um juiz da cidade tradicional. Eles foram chegando embolados até o final e João Marcelo ganha no finalzinho com uma arrancada na reta final. E agora, durante o seu mandato, consegue fazer uma ampla coalizão, consegue trazer para o seu lado o time do Juarez e outros grupos políticos da cidade, governa inclusive próximo de gente do PT, então ele tem gente de esquerda, gente de direita, é um prefeito muito bem avaliado, disputando a reeleição, o que o torna muito favorito. Quem poderia talvez ameaçar esse favoritismo é o outro político tradicional da cidade, Vitor Penido, mas que, vendo a força de João Marcelo, eu acho que sabiamente achou melhor não disputar agora e deixar para novos quadros da cidade. Então, quem está disputando contra João Marcelo sabe que é um páreo muito difícil, mas sabe também que uma eleição você pode ganhar, pode perder eleitoralmente, mas ganhar politicamente. O que eu digo? Numa eleição, às vezes, se perde nos números dos votos, mas se constrói nomes para a próxima disputa. Eu acho que deve ser essa a estratégia dos candidatos que estão enfrentando João Marcelo hoje em Nova Lima. João Marcelo que tem forte ligação também com o senador Rodrigo Pacheco, não é isso? Sim, ele é do mesmo grupo, ele começa a sua carreira política junto ao João Vitor Xavier, da Rádio Itatiaia, que também é ligado a Rodrigo Pacheco. Então ele consegue fazer uma coalizão importante com a elite política estadual e nacional, além de uma boa articulação com o empresariado da cidade. O grande desafio é se o João Marcelo seria um prefeito para os ricos ou também para os pobres. E pelos números de aprovação dele, mostra que ele conseguiu atender também as demandas daqueles que mais precisam do trabalho da prefeitura. Vamos lá, outros quadros que podem chamar a atenção. Nossa conversa prévia aqui, você citava Sabará, não é isso? Sete Lagoas. Também. Sete Lagoas acho que é um lugar bem interessante. Interessante por quê? Porque um dos grandes desafios dessa eleição, Marco e telespectadores, é o que de fato importa do ponto de vista de campanha. Se é a campanha digital ou se é o rádio e a televisão. Então, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, quando entrou a campanha de rádio e televisão, o prefeito conseguiu restabelecer o posicionamento e crescer na pesquisa. Então, a exposição da televisão fez bem para o prefeito. E ele está enfrentando um outro candidato que vem da televisão, Mauro Tramonte, que lidera as pesquisas no momento, também tem uma longa tradição na televisão. Lá em Sete Lagoas, nós temos um candidato que vem do rádio, um dos programas mais ouvidos da cidade, que é o Douglas Mello, que também é deputado aqui nesta casa. E enfrenta
O Júnior Souza, que é quem tem a principal mídia digital da cidade. Ele tem quase 100 mil seguidores no seu Instagram e quase 80 mil de Sete Lagoas. São lideranças jovens também. Sendo que né? Sete Lagoas tem 100 mil eleitores, ou seja, todo cidadão de Sete Lagoas praticamente segue o Júnior Souza. Então, ele é o principal veículo de comunicação com o celular dele. Então, o desafio é o que vai impactar mais o eleitor. As velhas mídias ou as novas mídias. É uma disputa incerta. Agora, Douglas conseguiu um apoio importante, que ele conseguiu o apoio do Duílio, do atual prefeito, que não conseguiu formar uma liderança, tentou até o fim se mostrar como candidato, queria disputar o terceiro mandato, alegando que o primeiro ele herdou, ele não disputou, mas a justiça não deu a ele o seu direito. Deputado estadual. E bem avaliado, e o apoio dele para Douglas pode fazer a diferença no embate entre a TV e o rádio, mas a saber até o dia 6 de outubro. Considerado, né, todos esses quadros, né, que a gente analisou aqui, você fazia uma reflexão também sobre o poder, né, das atuais administrações. Na disputa municipal, isso é muito relevante, né, uma avaliação do desempenho em si da gestão. Eu acho que essa é a principal síntese que nos traz, não só quando a gente fala da região metropolitana, mas quando a gente fala das capitais, das eleições nas capitais, é exatamente isso. O melhor prognóstico para uma eleição municipal é o desempenho do atual prefeito. Prefeitos bem avaliados tendem a continuar no poder ou fazer o sucessor, prefeitos mal avaliados tendem a ter alternância de poder. Então, um grande desafio da eleição, muito mais do que ter conexão com outros partidos ou ter um plano de governo, é construir uma boa avaliação durante o exercício do mandato. Isso bem feito, a chance da reeleição ou de manutenção de poder por aquele grupo político é muito grande. Vamos falar então, para terminar nosso giro, de BH. Né? Tivemos aí algumas mudanças no cenário nas últimas semanas, conversamos sobre BH com você aqui no programa em julho. Né? Já faz um tempo aí, o cenário mudou de lá para cá. A pesquisa mais recente divulgada da Quest mostrou Mauro Tramonte oscilando negativamente pela primeira vez, e os crescimentos do prefeito Fuad e de Bruno Engler, né, deputado estadual. Há uma tendência, Malco, de movimentos de voto útil serem direcionados a esses candidatos na reta final do primeiro turno? É muito interessante as mudanças em Belo Horizonte, porque o Fuad, até um pouco tempo atrás, até a entrada do Tramonte, ele tinha um desafio, que era estar no segundo turno, que ele vencia todos os candidatos no segundo turno, exatamente por ser um candidato de centro. Depois, quando o Tramonte chega ocupando um pouco do centro, deixando a extrema-direita mais para lá e conversando um pouco com outros lados, e traz muita gente, inclusive elites políticas importantes, no seu apoio. Traz o governador Zema, o ex-prefeito Calil, e ganha corpo na sua candidatura. Para num teto e a máquina vai chegando com o Fuad. E é interessante o movimento de voto útil, que parece que é o que está explicando o crescimento de Fuad, porque Fuad cresce em cima do eleitor de Rogério e de Duda, mais de Rogério do que de Duda neste momento. Mas são a esquerda, com medo do avanço da direita, de dar Tramonte e Bruno Engler, escolhendo o melhor candidato para ir para o segundo turno. Viana também desidratou, né? O Viana já era esperado que desidratasse, uma vez que ele e Tramonte disputavam o mesmo voto, que era o voto de recall, o voto da lembrança. Agora, mesmo com o crescimento do Tramonte, esse voto ainda é de lembrança, porque no voto espontâneo, por exemplo, no qual não se oferece a opção do eleitor, ele não tem um desempenho tão bom. E uma outra coisa importante é que Tramonte ainda não foi questionado enquanto candidato, enquanto pessoa, etc. Acho que as próximas semanas serão decisivas para Belo Horizonte, que caminha para ter uma eleição de 2 turnos, e 2 turnos parece cada vez mais entre 2 candidatos de centro. Um mais centro-esquerda, o outro mais centro-direita, ficando mais difícil para os polos, o candidato do Bolsonaro, o candidato do Lula, ou a novidade da Duda, tendo mais dificuldade entre os políticos tradicionais, mais velhos, homens, brancos, aqui da capital. E essas forças vão ter que se organizar para o segundo turno também, né? Quem ficar pelo caminho. E segundo turno, não podemos esquecer, é sim uma nova eleição. É uma nova eleição cara para os políticos, porque o tempo de campanha, a exposição e a conquista de apoios também costuma ser muito cara para cada um dos grupos políticos, que tem que ceder parte do governo.
e aquele que for mais hábil das negociações sai na frente no segundo turno. Debates crescem em importância no segundo turno? Debates crescem em importância, o programa eleitoral cresce em importância, uma vez que cada um vai ter 5 minutos, o programa fica mais interessante. Aqueles que têm mais o que mostrar saem na frente, quem tem menos a mostrar. Fazer 5 minutos para um candidato igual o Fuad, que é prefeito, é muito mais fácil do que o Tramonte, que é só deputado. Então, o Fuad tem muito mais coisa a mostrar do que o Tramonte. Essa vantagem é sempre do quem é o incumbente. No segundo turno, ele tem mais coisas para mostrar. E o eleitor começa a prestar mais atenção. E aquele voto útil que acontece no primeiro turno não acontece no segundo, porque não tem para quem migrar. Aí você pode votar em relação ao que você gosta mais ou um voto que este eu não gosto, mas eu gosto menos ainda deste, então eu prefiro votar num mal menor. O eleitor também faz esse cálculo no segundo turno. Esperamos que os debates aqui na capital sejam mais tranquilos que os de São Paulo, Já né? tem sido, né? Cadeiras não voam. Cadeiras não voam. Agora, a ausência de um candidato igual o próprio Marçal traz a disputa muito mais sadia do ponto de vista do eleitor. Marçal tumultua, Marçal cria boas conversas no dia seguinte, mas é como se fosse o futebol, né? Assim, você traz aquela briga e depois não move as pessoas. E a política precisa mover o dia a dia das pessoas. Marçal tenta eliminar os seus adversários, igual alguns presidentes de clube que falam que eu queria eliminar o outro time, e sem lembrar, por exemplo, se o Atlético não tivesse o Cruzeiro não tivesse o Atlético, nunca os dois times seriam do tamanho que são. Na política é a mesma coisa, é importante que os adversários sobrevivam. No Brasil, enquanto se alternou de poder entre PT e PSDB, tomando disputas sadias, nós sempre crescemos de um grupo para o outro. Quando nós optamos por mudanças mais disruptivas, o resultado não foi o mesmo. Políticas públicas podem voltar atrás em cenário de radicalização. Muito obrigado por mais essa conversa conosco no Mundo Político, Malco. Sempre um prazer, Marco. Conversei com Malco Camargo, cientista político e CEO do Instituto V. Falamos sobre o quadro eleitoral das disputas pelas prefeituras das principais cidades da região metropolitana de Belo Horizonte. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.